Você já confiou em alguém com toda a sua alma, apenas para descobrir que essa mesma pessoa estava te apunhalando pelas costas? Você até já deu o seu melhor, foi fiel, honesto, leal, e no fim foi descartado como se nada valesse? Essa é uma dor que queima, que corrói, que destrói. E foi exatamente essa dor que um homem na Bíblia sentiu. Seu nome? Urias. Mas o que torna essa traição ainda mais cruel é que ela não veio de um inimigo qualquer. Ela veio de alguém que conhecia a Deus. Alguém que pregava a justiça. Alguém que carregava o título de homem segundo o coração de Deus. O nome dele? Rei Davi. Essa pessoa se dedicava intensamente a viver conforme os mandamentos do Senhor. Um homem que, por seu compromisso com a fé, foi descrito na Bíblia como alguém segundo o coração de Deus. Sim, estamos falando do rei Davi. Ser enganado por uma pessoa ímpia já é uma experiência dolorosa. Mas ser traído por alguém que teme a Deus é algo ainda pior. Dentro da grandiosa história de Davi, marcada por conquistas, vitórias e bênçãos, encontramos também o nome de Urias, o rei mais importante da monarquia israelita, o maior escritor do livro de Salmos e o ancestral do próprio Jesus Cristo, teve sua trajetória manchada por esse episódio. Nenhuma das realizações de Davi, por mais gloriosas que tenham sido, conseguiu apagar seu erro com Urias. Por isso, ao estudar essa história, é impossível não lembrar da queda de um servo de Deus. E neste vídeo, você vai descobrir tudo o que a Bíblia nos revela sobre Urias. Urias era um heteu que servia como soldado no exército de Davi. Seu nome significa "Minha luz é Yahvé", um nome comum nos tempos bíblicos e atribuído a pelo menos 4 personagens na Bíblia. Entre eles, destacam-se um sumo sacerdote da época de Isaías, um profeta contemporâneo de Jeremias e um sacerdote do período pós-exílio. O Urias que conhecemos nesta narrativa era um hitita, ou heteu, termos equivalentes nas Escrituras. Os heteus formaram um império na Anatólia Central, na região que hoje conhecemos como Turquia, por volta de 2000 a.C. No entanto, a identidade dos heteus mencionados na Bíblia ainda gera muitos debates entre estudiosos. O contexto histórico-cultural das passagens bíblicas que mencionam os heteus oferece diferentes interpretações. Mas a principal delas é que os heteus eram povos que migraram para a região de Canaã e seus arredores, ou ainda habitantes de reinos ao norte da Síria durante o primeiro milênio antes de Cristo, conhecidos como neo-heteus. Especificamente sobre Urias, muitos acreditam que ele era um neo-heteu sírio. Vale lembrar que o exército de Davi contava com mercenários estrangeiros, o que reforça essa possibilidade. De qualquer forma, é evidente que Urias era estrangeiro, mas ele vivia em Jerusalém. Considerando o significado do nome dele e seu comportamento, podemos sugerir que ele tinha se convertido à fé hebraica. Alguns estudiosos até veem nele uma preocupação em seguir as festas religiosas, como a festa dos tabernáculos. A Bíblia nos conta que Urias era casado com Batseba, filha de Eliã e neta de Aitofel, sendo ela uma mulher ilonita. No entanto, não há muitos detalhes sobre o relacionamento deles. A principal razão pela qual Urias se destaca nas Escrituras é o trágico episódio envolvendo o adultério de Davi com sua esposa Batseba. A história toma um rumo fatal quando Urias, em batalha contra os amonitas, está ausente de casa, enquanto Davi, que não estava na guerra, observa Batseba se banhando do terraço do palácio. Inicialmente, Davi não sabia quem ela era, mas logo soube que se tratava da esposa de Urias. Mesmo assim, Davi não se importou com o fato de ela ser casada e mandou trazê-la até ele. Batseba, sem opções, atendeu à ordem do rei e depois do encontro voltou para sua casa. Quando Batseba descobriu que estava grávida, o problema surgiu.
O marido ainda estava no campo de batalha. Logo, ela enviou a notícia a Davi, e foi a partir desse momento que o rei planejou suas ações, desencadeando uma série de eventos que levariam a uma tragédia sem precedentes dentro da sua família. Davi mandou que Urias fosse enviado de volta a Jerusalém por Joabe, que estava em Rabá. O objetivo de Davi era simples: fazer com que Urias fosse para casa e se relacionasse com Batseba. Assim, a gravidez dela poderia ser atribuída ao próprio marido. No entanto, Davi não contava com a firmeza e lealdade inabaláveis de Urias. Ao chegar a Jerusalém, Urias se encontrou com Davi, que de maneira dissimulada perguntou sobre o andamento da batalha. Em seguida, Davi sugeriu que ele fosse para casa descansar e até enviou um presente da mesa real. No entanto, ao invés de retornar para sua casa, Urias tomou a decisão de dormir à porta do palácio, ao lado dos servos do rei, demonstrando sua fidelidade e compromisso com a causa. Quando Davi soube que Urias não havia ido para casa, ele o questionou sobre o motivo de sua atitude. A resposta de Urias foi clara e profunda. Ele não poderia descansar em sua casa enquanto seus companheiros de guerra estavam lutando. Sua lealdade ao exército e à sua missão era maior que qualquer desejo pessoal. No dia seguinte, Davi tentou uma nova abordagem. Convidou Urias para um banquete com a intenção de embriagá-lo, esperando que, sob influência do álcool, ele fosse para casa. No entanto, mesmo embriagado, Urias manteve sua postura e decidiu dormir novamente à porta do palácio, ao lado dos servos. Sua lealdade era inquebrantável, o que deixou Davi desesperado. Percebendo que não conseguiria convencer Urias a voltar para casa, Davi recorreu a uma solução extrema. Escreveu uma carta a Joabe, que estava comandando as tropas, e pediu que a carta fosse entregue por Urias. Este, sem imaginar a cruel ironia de sua situação, estava carregando sua própria sentença de morte. Na carta, Davi ordenava que Joabe colocasse Urias na linha de frente da batalha mais intensa e depois retirasse o apoio das tropas israelitas, deixando-o vulnerável a ser morto. O plano de Davi foi executado conforme ele desejava. Joabe seguiu as instruções e colocou Urias na linha de frente. Como esperado, Urias foi fatalmente ferido e morreu na batalha. Quando Batseba soube da morte de seu marido, ela se lamentou profundamente. No entanto, após o período de luto, Davi mandou que a trouxessem ao palácio e a tomou como esposa, cumprindo o ciclo trágico de um plano que, no final, levou à morte de um homem leal, fiel e honrado, e um dos maiores valentes de Davi. Urias morreu sem saber que havia sido traído pelo rei, a quem havia jurado lealdade, sem saber que sua esposa estava grávida de outro homem. Ele partiu sem saber que foi vítima de um homem que tanto admirava, um homem temente a Deus, mas que, na verdade, havia se entregado ao pecado. Davi, por sua vez, acreditava que seu pecado ficaria encoberto para sempre, mas havia algo que ele não poderia esconder: o olhar de Deus. Batseba, de fato, deu à luz o filho que esperava de Davi. O rei conseguiu encobrir seu pecado aos olhos de Urias e de outros, mas jamais conseguiria enganar o Senhor. Parece que Davi se esqueceu de algo fundamental. Nada pode ser oculto diante de Deus. A Bíblia conta que, diante disso, o Senhor enviou o profeta Natã para confrontar Davi sobre seu grave pecado. Por meio de Natã, Deus relembrou o rei de como ele o havia escolhido, livrado de seus inimigos e abençoado de muitas maneiras. E apesar de tudo isso, Davi havia cometido tamanha maldade. Como consequência, Deus anunciou que, assim como Davi havia ferido Urias com a espada e tomado sua esposa, a espada não se afastaria de sua casa e suas mulheres seriam tomadas por outros homens. Deus também deixou claro que nada do que Davi havia feito em segredo ficaria encoberto, mas tudo aconteceria de forma pública diante de todo Israel. Assim,
no momento em que a cobrança de Deus se manifestou, o primeiro filho de Davi e Batseba adoeceu e morreu. E a partir dali, a história da família de Davi foi marcada por tragédias. Em determinado momento, o próprio filho de Davi, Absalão, tomou suas mulheres diante de todo o povo, cumprindo assim a palavra de Natã. A história de Urias é, sem dúvida, uma das mais trágicas e profundas da Bíblia, revelando tanto a fidelidade de um homem quanto a corrupção de um rei. Davi, em sua tentativa de esconder o pecado, traiu a confiança de um soldado leal e, ao fazer isso, se afastou da verdade e da justiça. Mas, como sempre, Deus não se deixa enganar pelas aparências. Sua justiça é implacável e as consequências do pecado, embora tentemos ocultá-las, sempre se revelam de uma forma ou de outra. Ao refletirmos sobre essa história, somos desafiados a olhar mais profundamente para nossas próprias vidas. Quais lições podemos tirar do comportamento de Urias e das ações de Davi? Como podemos evitar cair nas mesmas armadilhas que os personagens dessa narrativa enfrentaram? Aqui estão algumas lições que nos ajudam a extrair ensinamentos valiosos dessa trágica história. Primeira lição: a lealdade inabalável e a tristeza da traição. A lealdade de Urias, mesmo sendo um estrangeiro no reino de Israel, é um exemplo impressionante de compromisso com a honra e a missão. Ele preferiu ficar com os servos do rei, ao invés de desfrutar dos confortos de sua casa durante um período de guerra. Sua postura de não ceder aos próprios desejos em favor do bem coletivo nos ensina que a lealdade verdadeira não depende da reciprocidade ou de vantagens pessoais. No entanto, essa lealdade também nos faz refletir sobre as traições que ocorrem em nossa vida, como a traição de Davi, que usou a confiança de Urias para esconder seu próprio pecado. Quantas vezes agimos de maneira leal, sem saber que estamos sendo vítimas de uma traição velada? A história de Urias nos faz ponderar sobre a importância de cercar as nossas lealdades com verdade e integridade. Segunda lição: o pecado e a consequência irreversível. Davi, o rei escolhido por Deus, foi capaz de cometer um pecado gravíssimo, envolvendo adultério, mentira e assassinato. Isso nos lembra que, não importa o quanto sejamos respeitados ou bem-sucedidos, todos estão sujeitos ao erro e à queda moral. A história de Urias revela a dureza das consequências do pecado, que mesmo sendo tentado a ser escondido por Davi, não passou despercebido para Deus. Em nossa própria vida, podemos tentar esconder nossas falhas ou tentar encobrir nossas más ações, mas a verdade sempre vem à tona, pois nada pode ser ocultado diante dos olhos de Deus. A reflexão aqui é sobre a necessidade de lidar com nossas falhas de maneira honesta e buscar a restauração, ao invés de permitir que o pecado se acumule e nos afaste da verdade. Terceira lição: Deus não se engana com nossas aparências. Davi tentou esconder o pecado de Urias e do povo de Israel, acreditando que sua autoridade e seu poder poderiam encobrir suas ações. Contudo, Deus enviou o profeta Natã para confrontá-lo, lembrando-lhe que não há nada encoberto aos olhos do Senhor. Deus vê além das nossas aparências e motivações. Ele conhece o nosso coração. Essa história nos desafia a examinar nossas próprias intenções e ações. Estamos buscando agradar a Deus em nossa vida cotidiana ou tentando enganá-lo com o que aparentamos ser? O pecado de Davi nos ensina que o engano só funciona temporariamente e que a verdadeira liberdade e paz só vem quando vivemos em verdade diante de Deus, reconhecendo nossos erros e buscando seu perdão. Essas reflexões não só nos ajudam a entender a profundidade da história de Urias, mas também nos convidam a aplicar os ensinamentos dessa história em nosso dia a dia, tornando-nos mais conscientes da nossa moralidade, da nossa relação com a lealdade e da verdade diante de Deus. Agora quero saber,
Você já conhecia a história de Urias na Bíblia? Deixe sua opinião nos comentários e, se ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever no canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.